também no UOL. Martínez no fim da fila, tá, gente? O Corinthians tem uma separação meio que igreja e Estado. Parte técnica quem comanda o Dorival, parte administrativa quem comanda a diretoria. E a gente deu a informação essa semana, eu e o Samir Carvalho, que o Martínez vai ser punido em 40% do salário quando ele retornar da Venezuela. Ponto. Esportivamente, o que o Dorival vai fazer? Martínez, desculpa pro elenco, e agora, cara, come grama, tá? O Martínez quase passou por isso no ano passado, quando ele tem a questão dele, né, uma volta dele para a data FIFA de outubro, o Dorival estava bastante irritado com ele. Mas, diante das necessidades técnicas do André maturar, não maturar, ainda assim o Martínez mostrou nos treinamentos que tecnicamente ele entregava mais, e dentro da ideia que o Dorival tinha para semifinal e final semifinais e finais da Copa do Brasil, ele utilizou o Martínez. Agora não vai ter choro nem vela, tá? Agora o Martínez volta no fim da fila. Atrás do André, atrás do Matheus Pereira, atrás do Ranielli, atrás do Carrilho, atrás de todo mundo. Hoje, o Martínez é a última opção do meio-campo do Corinthians e vai precisar reconquistar a vaga. Essa é a informação, tá, gente? Martínez vai para o fim da fila no Corinthians. Quando ele voltar, o Corinthians não vai abrir mão do jogador, ele faz parte do elenco, mas hoje ele vai ser a última das peças no meio-campo e vai precisar ali galgar posições, reconquistar o seu espaço. Hoje ele já não vai voltar gozando dos mesmos privilégios que ele voltou nas pataquadas que ele fez no ano passado. Faraldo. Assim, eu acho que voltar pro final da fila é coisa de 1-2 semanas para ele, num ritmo natural de treino, passar nessa fila nomes como o Charles, o próprio Bahia, o Luiz Gustavo Bahia, que ainda é muito jovem. Eu até acho que esses ele vai conseguir passar rapidinho, né? Para não ficar exatamente no final da fila. Mas eu acho correta a multa. Não é a primeira vez, inclusive, que o Martínez dá dessas de sumir, não falar com o Dorival. É a terceira vez que ele recebe uma punição financeira, tá? A primeira vez que ele voltou, teve os dias descontados, 6 dias descontados no salário. Depois teve a expulsão do lance do Matheus Pereira do Cruzeiro. Ele toma 30% de punição e agora 40% quando ele voltar. Nossa, essa expulsão contra o Cruzeiro foi ridícula, né? E foi seguida praticamente daquela contra o Bragantino, que também já foi ridícula, mas é até um pouco mais compreensível no contexto de jogo ali e tal. A Edna acabou levando um pouco da culpa ali, não sei o quê. Mas contra o Matheus Pereira não dá para um jogador profissional fazer aquilo. Parecia que ele estava jogando hockey, né? Que é permitido ali no hockey em algum momento os jogadores se baterem. Como que você faz isso num jogo profissional, com VAR, com tudo? Inaceitável. Agora, eu acho que o Corinthians tem um problema aí, viu? Porque o Martínez claramente não se bica com o Dorival e vice-versa. E por mais que tecnicamente ele consiga subir ali nessa hierarquia de novo, o Dorival não vai ver ele com os mesmos olhos que o Ramon e o Emiliano viam, por exemplo. E o Martínez é um jogador com algum potencial técnico, tático, é um cara identificado com a torcida do Corinthians. Então, é um pepino aí pro Corinthians analisar o que fazer. Se usa como moeda de troca no mercado, se daqui a pouco o Dorival vai ter que perdoar, entre aspas, e começar a usar. É um problema, porque é um jogador bom, tecnicamente falando, e em termos de identificação com a torcida. Mas não dá para ser tão parafuso solto assim, né, Lázaro? Galera, batemos 1 hora de live, terminamos aqui com 348 pessoas, 198 likes, ou seja, enquanto dávamos informação do Martínez, crescemos um pouquinho a live, quase chegamos e batemos ali na trave, triscando, correndo, toda a risca, mas ainda a bola não entrou, mas esperamos que na próxima semana você continue conosco, com mais likes, já manda pra galera, ó, a live do UOL no Corinthians voltou, é toda sexta-feira, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, aqui no canal no YouTube do UOL Esporte. Eu me despeço, espero que eu tenha segurado a bronca do meu papai aí, Samir Carvalho, com informações exclusivas também aqui no UOL Esporte. Um forte abraço para a nossa produção e também para você que esteve conosco. Até semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau.